Muito boa noite a todos, começando mais um boletim automotivo, trazendo um resumo desta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Para quem me acompanha no YouTube e também nas mídias sociais, eu gostaria de produzir esse boletim aqui de uma forma diferente, utilizando uma outra câmera, ao invés de compartilhar minha tela com vocês. Para quem segue no podcast no Sobre Carros com César Tiso, o formato aí é indiferente, né? Mas depois deixa a sua opinião, vê se você prefere dessa forma ou que eu siga compartilhando a minha tela. Aí a gente chega aí no melhor formato possível. Começando aqui o boletim, então, efetivamente, com a principal notícia do dia, que foi a confirmação por parte da Volkswagen do fim da produção do Fox, né? Então, o hatch compacto chega aí ao fim do seu ciclo após 18 anos produzido lá na fábrica da unidade paranaense de São José dos Pinhais. Então, com isso, a Volks agora abre mais espaço para a produção do T-Cross, que neste mês atingiu aí a marca de 200 mil unidades produzidas lá em Pinhais, né? Bom, o Fox, ele trouxe uma concepção muito interessante para o segmento de hatches compactos aqui no país quando ele estreou em 2003, priorizando o espaço interno para os passageiros, né? Então, para isso, adotando uma construção, um design para a carroceria mais verticalizado, preservando o tamanho compacto da carroceria, mas otimizando ali a área livre para os 5 passageiros, né? Na minha opinião, pelo menos até hoje, o Fox continuava como um modelo interessante dentro do segmento, mais orientado aí apenas para o custo-benefício, né? Ele contava aí com uma boa lista de equipamentos de série do ponto de vista do conforto, mas ele ficava devendo, por exemplo, os controles de tração e estabilidade. Hoje aí, 2 recursos, na minha opinião, pelo menos imprescindíveis em qualquer carro moderno por conta do alto nível de segurança que eles proporcionam. Então, infelizmente, esse fato abalou muito o Fox do ponto de vista comercial, apesar do bom volume de vendas que ele ainda registrava, mas a gente já não conseguia mais indicar o Fox como uma boa compra exatamente por conta disso. Hoje, por exemplo, você encontra no mercado o Chevrolet Onix já com 6 airbags e os controles de tração e estabilidade em todos os seus catálogos, que aí é algo muito elogiável, que a gente tem que valorizar um modelo que entrega esse tipo de solução. O Fox, de qualquer forma, conquistou aí um bom legado no mercado, apesar de algumas polêmicas, né, como o recall envolvendo ali o mecanismo do banco traseiro, que foi realizado, se não me engano, vou até confirmar aqui, em 2008, né? Ocorreu aquele problema ali que chegou a alguns donos ali, proprietários do hatch, tiveram os dedos decepados devido à manipulação do mecanismo de rebatimento do banco traseiro. Foi uma polêmica aí envolvendo o hatch. A família Fox também teve uma representatividade interessante aqui no país. A gente teve a Station Wagon Space Fox, que foi comercializada aqui no Brasil entre 2006 e 2018. Ela teve a sua variante Off-Road Light, aí, Space Cross, e também nós tivemos a opção aventureira do Fox, no caso o Cross Fox, que fez bastante sucesso, virou até tema de música. Então é um fim aí natural para o hatch, de fato, ele ter suportado, ter atingido a marca de 18 anos de produção é algo muito elogiável, mas de fato os produtos precisam evoluir, chega a hora de uma renovação na gama e esse momento chegou para o Fox. Então fica aí o nosso registro envolvendo o fim da produção do modelo. Um outro tema que eu gostaria de abordar com vocês. Hoje nós tivemos aqui algumas notícias importantes envolvendo o mercado, né? No caso, por exemplo, a gente teve um posicionamento da Anfávia, que é a associação que reúne as fabricantes instaladas aqui no Brasil, e a diretoria da associação trouxe aqui à tona a dificuldade de realizar previsões de mercado no atual contexto automotivo, né? Segundo a unidade, por exemplo, em termos de vendas, é difícil, por exemplo, para eles realizarem algumas projeções entre
um cenário de queda de 1% do mercado, agora em 2021 em relação a 2020, ou um crescimento de 3% também na relação anual, né? Isso depende muito, isso quando a Flávia explicou, da condição do abastecimento da cadeia produtiva, né? As fábricas, de fato, essa questão da escassez de alguns componentes, como os semicondutores, está afetando muito a questão logística, produtiva das fábricas. Então, não é possível sequer a gente realizar previsões mais concretas, né? A tendência, por exemplo, que essa crise dos semicondutores ela perdure até 2022. Alguns especialistas no exterior avaliam que até 2023, num cenário aí mais negativo, essa crise dos semicondutores ainda abale a estrutura econômica global. Então é algo para a gente ficar de olho, porque como, por exemplo, o próprio presidente da Anfávia, o Luiz Carlos Moraes, ele destacou, o que a indústria sente é que existe uma demanda dos consumidores para a compra de carros novos, mas a indústria não tem condições de atender esse público, né? Então olha que situação delicada, que situação difícil. A gente tem demanda, mas falta aí o produto. Isso já nos leva a um outro tema, já no caso aí com dados da Fenabrave, sobre a condição do mercado de usados, né? A gente já está chegando em um ponto em que estão faltando algumas opções de veículos usados aí mais procurados pelos consumidores, né? Segundo a Fenabrave aqui, dessa vez a federação que reúne os concessionários instalados aqui no Brasil, a gente já notou uma retração na comercialização de automóveis usados agora em setembro, na comparação com o mês passado, né? Foi uma queda aí de 8,3%, mas no acumulado do ano as negociações aí de carros usados já superam em 39,2% o que foi registrado de janeiro a setembro agora de 2021 em relação a 2020, né? Segundo aqui a Fenabrave, foram transacionados aí, então 11.553.715 veículos, né? Entre aqui os pontos que a Fenabrave destaca, os automóveis comerciais leves com até 3 anos de fabricação, então portanto aí seminovos, né? Eles corresponderam por 13,21% das negociações em setembro, e no acumulado agora de 2021, esses modelos respondem por 11,49% das transações de veículos usados. Então a questão é a seguinte, né? Faltam aí carros 0 km. Todo mundo procura aí, então, no mercado de seminovos, de usados, alguma opção de carro aí à pronta entrega, e já está, além do preço ter disparado, né, o preço dos seminovos em especial, eles já superam até investimentos aí mais tradicionais do mercado, né? Eu já fiz uma análise sobre isso no Auto. Então a gente de fato tem um problema aí de desabastecimento chegando agora até aos carros usados, né? Então é uma situação bem delicada. Vamos ver aí quais são as perspectivas de melhora. Isso sem dúvida depende de uma retomada da indústria, né? Da retomada e logística das condições aí de fornecimento para que o mercado de carros 0 km possa retomar aí uma normalidade. E por fim, para encerrar aqui o nosso boletim de hoje, eu gostaria de destacar algumas informações estratégicas interessantes que a GM revelou também nesta quarta-feira, envolvendo aí, esses dados aí foram apresentados em uma reunião anual com os investidores da companhia. Um recurso muito interessante que a GM apresentou foi o Ultra Cruise, que é uma evolução aí do Super Cruise já oferecido em alguns modelos da Cadillac. Esse Ultra Cruise ele vai permitir uma condução autônoma para os modelos da marca, do conglomerado, aí no caso, né, a partir de 2023. Essa condução autônoma será realizada aí em 95% dos cenários de condução, né, destaca a GM, mas inicialmente em vias apenas dos Estados Unidos e do Canadá, né? Inicialmente serão aí 2 milhões de milhas mapeadas, o equivalente a 3,2 milhões de quilômetros,
podendo alcançar até 3,4 milhões de milhas, o equivalente a 5,4 milhões de quilômetros, né, na medida em que o mapeamento aí das ruas, estradas, ele vai evoluindo. O interessante do Ultra Cruise, segundo a GM destaca, é que ele será capaz de realizar uma condução de ponto a ponto efetiva, podendo até manobrar o carro na garagem aí do proprietário, né? Então será um recurso bem interessante. Segundo a GM, esse sistema ele vai funcionar em ruas, estradas, até em vias rurais, mas desde que elas sejam pavimentadas. Então é bem interessante. Esse sistema chegará aos carros aí das diversas marcas do conglomerado a partir de 2023, cabendo aí a Cadillac ser a primeira marca a oferecer um veículo com essa tecnologia, o que é natural, já que a Cadillac aí é o braço de luxo da GM, né? Então essa tecnologia mais sofisticada chegará aí por meio da sua marca mais sofisticada, sua marca mais premium, né? Então é interessante, uma tecnologia. Eu acho interessante também essa notícia sobre a questão do prazo, né? Ou seja, a gente vê uma tecnologia autônoma já em 2023 tão próxima, né? Então mostra como essa tecnologia evoluiu. Para que o carro opere de forma autônoma, o Ultra Cruise ele combina aí câmeras, radares, a tecnologia LiDAR também, né? Então é um sistema bem sofisticado. Bom, então é isso aí, amigos. Esse foi mais um boletim automotivo. A gente se vê em breve. Um grande abraço. Até mais.